A paz de Cristo, queridos irmãos e queridos amigos. Nós estamos hoje em um ponto turístico chamado de Rabicho, no Vale das Montanhas, cidade de Gramado, onde no passado o trem fazia a volta na parte de baixo e subia de marcha ré até esse local aqui chamado de Rabicho, aonde então vinha de ré até um local que tem ali chamado de Batedor, e a partir dali então seguia de frente em direção às demais cidades da Serra Gaúcha. Por isso que a localidade que nós estamos se chama de Altos da Aviação Férrea. Justamente por isso que nós queremos lembrar do passado no dia de hoje e falarmos da Reforma Protestante, que comemorou 504 anos no dia 31 de outubro deste ano. Então, fique conosco e Deus abençoe a sua vida. A palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 1, versículo 18, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós estamos comemorando 504 anos da Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero e os reformadores em 1517, quando Martinho Lutero prega na porta da Igreja Romana as 95 teses baseadas na Palavra de Deus, e com isso tudo iniciou-se a grande Reforma Protestante. E a base da Reforma Protestante são 5 pilares chamados de 5 solas, e sola no latim é somente ou apenas, e eu quero ver rapidamente com vocês as 5 solas, que são sola fide, somente a fé, sola escritura, somente a escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, soli Deo glória, glória somente a Deus. Muito bem, vamos ver os 5 pilares da Reforma Protestante, que rapidamente, um pouco de cada uma delas, mas o primeiro pilar é somente pela fé. Muito bem, veja bem, a palavra de Deus, ela fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, e que sem fé é impossível agradarmos a Deus, e Cristo Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Veja bem, em um tempo que Martinho Lutero prega, era um tempo de um tempo onde a igreja havia se corrompido, e inclusive havia uma frase na época que dizia assim: ao tilintar da moeda no fundo da lata, a alma do seu ente querido saltará do purgatório. Mas quando Martinho Lutero lê a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, versículo 17, a última parte que diz: o justo viverá pela fé, ele começa a entender que nós não somos salvos por obras de merecimento, mas nós somos salvos pela justificação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, Deus olha não para nós, aquilo que nós fizemos para agradar a Deus, mas Ele olha para aquilo que nós fizemos em Cristo Jesus. Este é o primeiro pilar da Reforma Protestante, somente a fé. O segundo pilar é somente a Escritura. O salmista diz em Salmo 119, versículo 97, quanto amo a tua lei, é a meditação minha todo o dia. Veja bem, a palavra de Deus é o único livro que tem inspiração do começo ao fim, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus, ela possui a voz de Deus, o ar de Deus, como diz em 2 Timóteo 3,
16, que toda a Escritura é inspirada. A palavra inspiração quer dizer que ela tem ar. E por Deus, e é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação em justiça. E no tempo de Lutero, os reformadores, os tradutores da palavra de Deus, que traduziram a Bíblia do latim para o alemão e pediram a Martim Lutero como devemos traduzir a palavra de Deus. E Lutero diz assim: traduzam de forma que as pessoas simples entendam as Escrituras Sagradas. O terceiro pilar da Reforma Protestante é somente a Cristo. Ou seja, a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O único meio de salvação que existe é Cristo Jesus. Nada que nós venhamos a fazer poderá nos salvar. A única coisa que nos lava do pecado é o sangue de Cristo Jesus, tendo sido derramado na cruz por cada um de nós. Veja bem, a história é dividida por Cristo Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos em 2021, depois de Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo 2,5 que porque há um só mediador, um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Veja bem, quarto pilar da Reforma Protestante é somente a graça. E a graça é o favor não merecido de Deus. Eu quero contar uma história de um livro de Nada Me Faltará, de Almir Tavares, onde ele conta uma história que representa muito bem a graça de Deus para as nossas vidas. Diz que um determinado rei, ele foi comunicado que as coisas do palácio, alguns objetos do palácio estavam sumindo, desaparecendo, alguém estava furtando. E o rei então promulgou um decreto dizendo que levariam então 10 açoites aquela pessoa que estava furtando aqueles objetos do palácio, se aquela pessoa contasse e viesse a se entregar, ou seja, dizer que era ela que estava fazendo aquilo. Mas os roubos e os pequenos furtos continuaram, e o rei fez uma segunda reunião, dizendo que estava aumentando os açoites caso aquela pessoa não se entregasse, e aumentou então para 20, e assim consecutivamente o rei foi fazendo reuniões até chegar então em 50 açoites, aonde um dos súditos do rei disse para o rei: rei, descobrimos quem está roubando os pertences do palácio. E quem está roubando os pertences do palácio é a sua mãe. E o rei ficou muito triste, mas não poderia deixar a sua palavra cair por terra, porque quando um rei fala, precisa ser executado aquela lei que o rei fala, o decreto que o rei fala. E o rei então pediu que colocasse então no pátio do palácio um palanque e ali amarrasse a sua mãe naquele palanque, e que o carrasco então se preparasse para os açoites. E no momento então da execução, o rei se posicionou atrás da sua mãe e abraçou a sua mãe e pediu então que o carrasco então cumprisse o decreto nas costas do próprio rei, e assim foi feito, porque a mãe do rei provavelmente não suportaria os açoites e viria a morrer, mas o rei conseguiria suportar. Veja bem, e isto é uma das mais belas explicações da graça de Deus para a nossa vida. Nós não conseguimos executar toda a lei de Deus, mas Cristo Jesus, ele veio, executou e morreu por nós. Por isso então que Deus, ele não olha para nós, mas ele olha para aquilo que Cristo fez em nós, e nós através da fé agradamos a Deus. Isto é graça de Deus para a nossa vida. E o último pilar da Reforma Protestante é glória somente a Deus. E a palavra de Deus nos diz em Salmos 19:1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, porque dele, Romanos 11:36, e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Deus, ele é digno de louvor, Deus é digno de adoração,
Deus é Deus, Deus ele está no comando de todas as coisas. Em um tempo onde nós vimos muitas pessoas egocêntricas e querendo ser adoradas e louvadas, num egoísmo muito grande, no meio de toda essa corrupção que nós estamos vendo do gênero humano, que sempre houve por causa do pecado, uma das coisas que menos se faz é dar glória a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, inclusive pelos reformadores, inclusive por tudo que houve no passado, que hoje nós estamos nos lembrando aqui. E você está dando glória a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida, para que Deus possa... Não que Deus necessita de ser adorado, porque Deus não precisa ser adorado por nós, mas louvado seja Deus, e Ele é digno de louvor e de adoração, porque Ele é aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe neles. Então, baseado nisso, nós queremos dizer que, uma frase aqui de um pastor, que ele disse que nunca vivemos em tempos de igrejas tão cheias, mas de pessoas tão vazias. E nós estamos precisando darmos continuidade à reforma protestante. E disse alguém que nós não estamos precisando de um avivamento nos dias de hoje, mas nós estamos precisando de um abibliamento, isto que nós precisamos. No tempo de Martinho Lutero havia uma prensa chamada de prensa de Gutenberg, de 1452, que foi aonde a Bíblia foi traduzida e ali ela foi editada então em edições de grandes escalas, e ali então aquela palavra de Deus que poderia ser aberta e lida somente por um sacerdote, agora então ela estava sendo popularizada e Deus estava abençoando as pessoas. E venhamos nós também a vivermos um verdadeiro abibliamento para que Deus possa nos abençoar.